Boa noite, 19 horas 57 minutos. Estamos começando mais um GT Live. Estamos começando mais um dia de papo. Falar sobre varizes, sobre vasinhos, sobre tratamentos. Num momento como esse, é muito importante que a gente possa entender os impactos da quarentena na circulação, nas doenças circulatórias, o impacto da Covid, como isso se interrelaciona. Existem muitas dúvidas ainda, muita coisa ainda a gente ainda não consegue compreender. A gente está aprendendo muito, e infelizmente a gente está aprendendo como construir o paraquedas durante a queda nesse período de Covid. E nosso convidado especial está chegando. Bom, então hoje a gente vai falar sobre doenças venosas, né? A gente vai falar sobre circulação. Vamos falar sobre a chamada má circulação, que é popularmente o que a gente, como se chama, as doenças venosas. Como sempre, a gente traz um grande talento, uma grande pessoa para falar aqui, e eu convidei e vou receber aqui, hoje tenho o prazer de receber o colega Rodrigo Fukushima. Ele é médico cirurgião vascular, mora em São Paulo, além de conversar com a gente sobre tudo que vem acontecendo, sobre as relações das doenças circulatórias com a Covid, vai falar sobre a atualidade, vai falar um pouquinho também como é que está lá em São Paulo, para a gente entender. A gente conversou com uma pessoa já que mora nos Estados Unidos. Bom, grande Rodrigo, prazer recebê-lo, seja bem-vindo no nosso GT Live. É um programa que é um projeto, na verdade, que a gente tenta levar mais conhecimento, a gente tenta levar entretenimento, informação para os nossos seguidores, para as pessoas que nos acompanham. E é um grande prazer que eu te recebo e queria que você se apresentasse para os nossos seguidores, para o pessoal que está assistindo aqui. Obrigado, Gilmar. Obrigado muito pelo convite, mais uma vez. E, bom, sou Rodrigo Fukushima, sou médico, angiologista, cirurgião vascular. Eu sou formado pela Universidade de São Paulo, tanto a faculdade quanto a residência médica. E acabei me especializando ao longo dos anos na parte venosa, né? Flebologia, também conhecida. Trabalho hoje na clínica MIAC, com MIAC, e tenho também minha própria clínica aqui em São Paulo. Então, estou aqui no epicentro da Covid, tentando ficar isolado o máximo possível. E vamos tentar trazer algumas novidades aí para todo mundo, né? Pois é, rapaz. Hoje, há pouco, alguns instantes, me ligou uma filha de uma paciente, de uma senhora, e contando o momento que ela estava passando e que ela estava chorando com dor. E assim, o que eu percebi que uma boa parte do que ela está sentindo realmente é psicológico, é ansiedade, é tristeza. Então, fora conviver com o que a gente já está acostumado, que são as doenças, a gente hoje tem um impacto muito grande psicológico. Como é que está aí em São Paulo? Me conte aí como é que você está, essa interação, o trabalho, o impacto emocional dos clientes e do trabalho. Sabe que eu acabei de ver um cartoon do New York Cartoons, que eu acompanho agora no Instagram, né? E eles fizeram exatamente uma charge disso, né? Falando numa mesa de jantar, falando assim, poxa, os dinossauros não morreram do meteoro. Eles morreram da ansiedade do meteoro. E eu acho que é o que a gente está passando hoje, né? Acho que existe uma ansiedade, uma comoção muito grande de todo mundo, um medo tremendo, as pessoas não querendo sair de casa e não devem sair mesmo, né? Mas a situação está crítica, né? A gente tem que tomar cuidado. E meus pacientes, eles estão tendo muita cautela, né? Eu reservei alguns espaços na clínica só para casos mais urgentes e pacientes que não têm como fazer por telemedicina. Pois é. Um abraço, Lúcia. Satisfação sua presença aqui. Aí a gente já começa a entrar num ponto que eu acho interessante. Quando a gente fala em estar restrito, no medo, a gente tem histórias de pacientes que têm ficado em casa. Eu tive até um relato de um paciente que teve um AVC, um derrame, não procurou o médico, teve no segundo, quando complicou, que foi com medo de pegar o Covid. Então é importante que as pessoas entendam também a gravidade, o potencial das doenças que tem e que não devem ser deixados de lado, né? As doenças precisam ser cuidadas. A gente tem algumas restrições, outras a gente tem mantido esse cuidado. Então, eu queria começar assim. Como é que as doenças venosas estão sendo impactadas nesse período de quarentena? De vários aspectos, né? Primeiro que a doença venosa ela está diretamente relacionada com o movimento. Então, se a gente for olhar a circulação, ela depende muito da movimentação muscular. Então, o músculo está contraindo, a pessoa está andando, está se movimentando, isso faz o sangue circular. E as pessoas às vezes
um estágio mais inicial, ou mesmo avançado da doença, mas que está muito compensado pela rotina do dia a dia. Então a pessoa anda, vai para o trabalho, pega o ônibus, pega o metrô, vai para a academia, e isso acaba levando ela para um equilíbrio e ela não vai ter nenhuma complicação e nenhum sintoma da doença. Você pega essa mesma pessoa, coloca ela em casa, que ela não pode mais sair, ela fica sedentária da noite para o dia, o músculo não está mais trabalhando, então ela começa a sair daquele ponto de equilíbrio e ela vai começar a ter dor, peso, cansaço, inchaço. Hoje mesmo um paciente veio aqui na clínica, ele estava preocupado com trombose e os sintomas dele eram só porque ele era uma pessoa muito ativa e agora ele está em home office o dia inteiro, não sai de casa para absolutamente nada. Um segundo ponto que eu acho que vale a pena a gente falar é trombose venosa, né? Esse é um ponto muito peculiar, muito preocupante para todos nós, porque um dos fatores de risco para trombose é o sedentarismo, é ficar acamado, ficar sem se movimentar, aumentando o risco de uma trombose. Você pega uma Falhando. pessoa, coloca ela num ambiente que ela está se movimentando muito pouco. E aí, nesse período de quarentena, as pessoas têm aumentado o consumo tanto de álcool, então ela fica mais desidratada, e de cigarro, que é um outro fator de risco, e as mulheres não deixam de tomar anticoncepcional, né? Então, você aumenta o risco potencial dessa pessoa desenvolver sintomas, desenvolver uma trombose, uma tromboflebite. Então, a gente tem que ficar muito atento. Eu, particularmente aqui na clínica, preocupado com isso, eu fiz um protocolo específico para prevenção e tratamento de trombose. Então, o paciente ele tem um canal aberto com a gente fez todo um fluxo isolado para o paciente não ter contato com mais ninguém. Se ele tiver alguma suspeita ou diagnóstico precoce de trombose, ele vai vir aqui para ser atendido, porque realmente é um ponto que preocupa, né, na nossa especialidade vascular. Então, assim, eu fiz uma enquete há poucos dias sobre qual seria o próximo tema que a pessoa queria que a gente falasse aqui, e foi interessante que trombose foi disparado, né? Todo mundo quer saber de trombose porque realmente tem medo. O primeiro paciente que eu atendi quando teve a transição do vamos parar todo mundo e vamos continuar, e eu continuei, e aí todo mundo, não, você não vai, eu fui lá e atendi, era uma trombose, ainda bem que eu fui atender. Então, realmente é importante. Acho que trombose é um capítulo que dá pra gente falar mais uma hora tranquilo, e com certeza vai ter muita dúvida. Agora, eu queria, assim, a gente fala muito de doença venosa, então, para o pessoal entender, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre varizes e vasinhos, que o pessoal chama. Então, o que são varizes, o que são vasinhos, e o que é que diferencia uma coisa de outra? A base da doença é a mesma, né? Insuficiência venosa crônica. O que vai diferenciar muito entre varizes e vasinho é o tamanho da veia e a forma como ela se apresenta. Então, conceitualmente, as varizes são aquelas veias maiores do que 3 milímetros, que são visíveis, palpáveis, muitas vezes tortuosas na pele do paciente. Já os vasinhos são aquelas veias mais fininhas, arroxeadas ou avermelhadas, elas não são saltadas, então elas são muito finas, mas são visíveis. Então esse é o grande diferencial, mas é muito comum na doença isso se confundir e ter as duas coisas juntas. É difícil ter só um, só outro, apesar de poder ter, né? A questão da varizes, vasinhos, então, para o pessoal compreender, assim, existe vários graus de doença, da doença venosa, que a gente chama, né, popularmente chamada de má circulação, e esses graus, as pessoas vão ter mais vasinhos, mais varizes, ou vai ter só inchaço. Então, assim, existe uma série de sinais, uma série de sintomas. E, especificamente, um abraço Aquiles, presença ilustre, todo mundo é ilustre, mas tem uns aí que são artistas, né? Doutor Aquiles aí, presente nos brindando. Então, o que é que acontece? Nessas pessoas que têm algum grau, já é claro que precisa ter um cuidado maior. Mas mesmo aquelas que visivelmente não têm varizes, não têm vasinhos, elas podem ter um grau ou algum grau de doença venosa, correto? Correto, corretíssimo. É muito comum a pessoa às vezes não ter nada visual, né? Mas por baixo, se você for investigar, ela já tem uma alteração, um refluxo de safena, alguma outra alteração que pode trazer alguma complicação, algum sintoma para ela, né? Exatamente. E teve até uma pergunta já aqui sobre o uso de meias elásticas, mesmo na quarentena. E eu vou voltar um pouquinho no que você acabou de falar, sobre a questão da panturrilha, né, da batata, do fortalecimento, da utilização do bombeamento, né, que a gente chama de panturrilha, seria o coração periférico. E você recomenda o uso da meia também durante esse período de quarentena ou vai depender de cada caso? Olha, mais do que nunca, eu acho que a pessoa agora tem que usar meia elástica, principalmente aquelas que já tinham indicação antes.
A gente sabe que qual que é o efeito da na perna da paciente, né, do paciente. Essa é uma dúvida muito comum que a gente, né, como vascular, às vezes o paciente ele tem indicação, mas ele não entende muito bem o porquê, e ele fica, mas por que ele tem que usar meia? Então, nada mais nada menos, a meia ela tem um efeito físico, por um gradiente de pressão, ela consegue fazer com que o sangue circule, nesse caso de baixo para cima, né, da perna para o coração, contra a gravidade, então ele melhora a circulação, mesmo quando o paciente está parado. Então, a indicação formal do uso da meia é quando o paciente está mais parado, seja sentado, seja em pé. Tanto que quando ele deita, você tira o efeito da gravidade, então ele pode ficar sem a meia, que não tem tanto efeito para isso. Aí você pega as pessoas que estão sem se movimentar, o dia inteiro sentado no computador, na TV, mas sem se movimentar muito, a meia ela tem um benefício enorme, tanto na melhora de inchaço, dor, peso, cansaço, quanto na prevenção de uma complicação, uma trombose, uma tromboflebite, algo assim que a pessoa possa ter. Né? E lembrando que a gente já tem meias com efeito térmico, que esquentam menos, a gente tem meias que tem um zíper para facilitar a vestir. Então, assim, hoje a gente tem condições de ter uma praticidade, porque realmente às vezes a calça meia é mais chato, mas você tem os calçadores de meias, que a gente pode, né, quem tiver interesse em saber mais pode mandar uma mensagem para a gente, mas essa parte, vamos chamar assim, mais chata, dá realmente para poder corrigir ou minimizar. E me diz uma coisa, em relação a quem tem a má circulação, tem um risco maior de complicação pela Covid? Precisa ter algo especial entre má circulação e Covid, alguma atenção especial? Interessante, né? Porque se a gente pegar o termo má circulação, você vai também pegar as doenças arteriais, que são as obstruções arteriais, os aneurismas, as doenças do departamento arterial da circulação. O grupo de risco para a doença arterial é o paciente que tem diabetes, o paciente que tem pressão alta, o paciente idoso, acima de 60 a 70 anos, e o paciente que fuma e outras comorbidades, obesidade. Se você for olhar os riscos de complicação da COVID, são os mesmos. Então, os pacientes que têm risco de complicação da COVID são os pacientes que têm um potencial risco de ter uma doença arterial, então de ter uma má circulação. Então, acaba entrando aí né, se complica tudo. Então, eu acho que o fato do paciente ter má circulação remete ao fato dele ter um fator de risco que pode sim ser um fator para a COVID já comprovado. Uma outra doença da má circulação que entra seriam as tromboses. Então, se você for pegar o COVID, o órgão-alvo mais falado, o que é mais complicado, é o pulmão. Então, o paciente vai ter uma fibrose pulmonar, isso vai ter tosse seca, falta de ar, febre, e evoluindo com graus bem graves de insuficiência respiratória, eventualmente até a óbito. A trombose profunda, uma das complicações que a gente se preocupa muito é a embolia pulmonar. É quando um trombo sai da perna, vai para o pulmão, então obstrui uma artéria pulmonar, e qual que é o sintoma? Tosse seca, falta de ar, dor para respirar, que são sintomas muito parecidos com os sintomas da COVID. Agora, se você pega um paciente com um ou com outro, vamos supor que ele está com uma COVID, com uma infecção, uma insuficiência respiratória em desenvolvimento por conta disso, e você acrescenta uma embolia pulmonar que vai dar os mesmos sintomas, dá para imaginar o grau de complicação que isso vai trazer. Então, acho que o paciente realmente com trombose, embolia pulmonar, é um paciente que eu particularmente fico muito preocupado no momento da COVID. Primeiro porque ele fica mais em casa, ele evita ir para o hospital, então isso aumenta a chance dele ter. E se ele tiver num ambiente de Covid, ele pode sim levar a uma complicação muito grande, fora a embolia pulmonar, que já é muito grave, né? Então, você coloca ele no meio de um Covid. Eu fico muito preocupado com Tá? Então, assim, na verdade, assim, em relação às doenças venosas, assim, os pacientes que a gente precisa realmente ter talvez especificamente venosas, uma atenção melhor são aqueles pacientes que tiveram embolia pulmonar. Varizes e vasinhos não agregam em risco. Então, assim, você precisa tratar o seu problema, a sua insuficiência venosa. Por quê? Porque ela é crônica, ela vai progredir, mas não necessariamente para esse momento em relação à complicação de Covid tem implicação, mas sim elas tendem a piorar, principalmente no que diz respeito aos sintomas em decorrência da quarentena, da falta das atividades, da mudança de rotina em geral, não é isso? Com certeza. Eu acho que não existe pouquíssimos casos, né, de insuficiência venosa, das varizes, né, vamos por assim, que tem uma urgência, uma emergência de tratar agora. Eu acho que todos os pacientes a gente consegue esperar e com medidas
do tipo fazer repouso, perna para cima, uso de meia elástica, alguns exercícios que podem ser feitos em casa, a gente consegue amenizar os sintomas e evitar que esse paciente venha na clínica ou vá para o hospital ou para alguma situação assim. Mas de risco de complicação desse grupo de pacientes pelo Covid, não vejo nenhuma relação específica, tirando os casos de trombose e embolia. Hoje saiu uma portaria do Conselho Regional de Medicina da Bahia, orientando a manutenção dos tratamentos ambulatoriais. E isso incluiria também alguns procedimentos, inclusive estéticos. Eu não sei se você continua fazendo. E aí vem o primeiro pergunta. Varizes e vasinhos, o tratamento é só estética? Excelente pergunta, né? Na verdade, a resposta é não. Mas o que acontece é que, assim, a doença varicose, como você mesmo disse, ela tem graus. Então, eu vou tentar trazer aqui alguns exemplos para ficar fácil de entender como é ou não é estética e como essas coisas se conversam. Pega a doença mais avançada de varizes, o paciente vai ter úlcera varicose, então uma úlcera aberta, ou aquele escurecimento da pele, aquela pele mais atrófica, endurecida, escura, que é a dermatite ocre. Esse paciente tem que tratar? Tem. Qual que é o objetivo desse tratamento? Fechar uma ferida, ou evitar uma complicação maior, ou evitar que ele progrida para uma úlcera se ele ainda não tiver. Isso é estético? Na minha concepção, uma úlcera aberta, isso daqui é uma coisa mais inestética na perna do paciente. Então, realmente, o tratamento de uma úlcera varicosa, ele é estético? É. Mas é por conta disso? Não. Então, você tem um cerne, que é uma doença, que é a varizes, no caso, uma úlcera, e ela é rodeada pela estética. Num caso mais intenso, aparência na perna, ele vai ter que fazer um tratamento? Vai. Qual que é o objetivo desse tratamento? Melhora dos sintomas, então da dor, do inchaço, do cansaço, e evitar que ele progrida por um estágio acima, que seria uma úlcera ou uma dermatite ocre. Mas ele também é permeado pela estética. E se você pega o paciente mais nas doenças iniciais, que ele ainda não tem sintoma, mas ele tem varizes, então qual que é o objetivo do tratamento? Se você olhar, pensar, oh, não tem nenhum sintoma, ele não tem nenhuma complicação, é só estética? Não, mas na verdade você está tratando, evitando que ele tenha uma complicação ou desenvolva um estágio aqui. Então, se você for pensar, todo o tratamento das varizes, ele é rodeado pela estética, mas o centro dele é a doença, né? Independente do estágio que ela tiver. E isso acaba sendo muito fácil de confundir, varizes estética. Quem nunca ouviu isso? E, na verdade, eu acho que tem um pouco de tudo, né? Assim, eu acho que assim, um resumo é varizes, vasinhos não é o tratamento estético, mas nós buscamos um resultado estético. Tá? Vai evoluir, né? Se a pessoa não cuidar, ela vai ter desconforto, ela pode ter complicações, então é importante que se cuide. Nos últimos anos, a gente teve uma evolução absurda nos tratamentos. Estamos evoluindo para o estado da arte, ou seja, a gente tem conseguido realmente resultados fantásticos que outrora não conseguíamos. Posso polemizar aqui, Gilmar? Na verdade, se você for pensar, a doença varicosa, ela tem uma peculiaridade porque ela é muito visual. Então, é muito fácil de ver, de fazer o diagnóstico. Tanto é que é uma das doenças, é uma das primeiras doenças descritas na humanidade, né? 1500 anos atrás já era descrito as varizes e tudo mais. E na época de Hipócrates, lá 500 anos antes de Cristo, já se descrevia o tratamento. Qual que era o tratamento que Hipócrates descrevia na época? Repouso, enfaixamento e micropunções ou cauterização em alguns graus, né, em alguns casos. O que a gente faz hoje? A gente orienta repouso, uso de terapia compressiva, faixa, meia elástica, e a gente tem uma gama enorme de tecnologias para fazer a ablação das veias, da safena, das varizes, etc. É o Então, famoso secar, né? o famoso Esse secagem. pessoal. Então, na verdade, o que a gente fez? A gente evoluiu muito, não tem dúvida, a gente continua evoluindo, mas a gente não evoluiu na base. Na verdade, no meu entendimento, a gente evoluiu em cima nas tecnologias, mas para o mesmo tratamento. Então, acho assim, hoje a gente tem tecnologias maravilhosas. Tem laser, tem radiofrequência. Você consegue fazer uma cirurgia de varizes no consultório, o paciente sai andando.
volta a trabalhar no dia seguinte. Então, assim, realmente é uma coisa magnífica. Mas se você for pensar no estado da arte, acho que é um termo muito forte. E eu penso que a medicina ela continua o tempo todo evoluindo. Então, nesses 3.500 anos que a gente já passou de conhecimento, de evolução da doença, a gente ainda continua fazendo muita coisa que é igual que sempre se fez, de forma muito melhor, não tenho dúvida disso. Mas se a gente puder olhar para frente, se a gente pudesse olhar para frente, ou se você fizesse essa pergunta, se fizessem essa pergunta daqui 100 ou 200 anos, eu acho que o momento seria muito diferente. Então, acho que ainda tem muita coisa para vir. Eu acredito em terapia gênica, em células-tronco, em coisas ainda mais evoluídas, mas hoje a gente vive um momento muito especial, com tratamentos maravilhosos, mas com muita É. coisa ainda. Ô pessoal, assim, o Dr. Rodrigo eu conheci quando fui fazer um treinamento de laser, ele é monitor de um dos cursos, vamos chamar um dos maiores cursos de uma metodologia específica, talvez, do Brasil e não sei, do mundo, talvez. E é um curso de laser, é uma técnica, é uma metodologia. E aproveitando, né, esse momento que você tocou no assunto do laser, eu queria perguntar se assim, hoje o laser realmente ele chegou para ficar e quais são os benefícios do laser em relação à agulhinha, considerando o laser sozinho, tá? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre, mas qual o benefício? Por que fazer laser? Né? Porque hoje eu agora estou fazendo laser. Por que o paciente vai escolher ou decidir pelo laser em detrimento da agulhinha? E lembrando que aqui na Bahia, talvez um pouco diferentemente daí em São Paulo, a pele é um pouco mais escura, né? O tom de pele. Acho que você quer saber se foi só do laser ou da associação do CLACS? Laser puro com agulha puro. E aí você já pode introduzir aí no final o que a gente consegue associando os dois. Eu acho que o laser puro ele tem algumas limitações, assim como a injeção pura tem algumas limitações. Muito por conta disso, hoje a técnica descrita pelo professor Kazumi Aki, a técnica CLACS, ela tem um benefício pela associação dos dois, minimizando as complicações dos dois e aumentando o efeito das duas também. Então, o laser puro, ele é ótimo, só que para você atingir os resultados ideais, você teria que levar a energia em graus muito altos. E aí você tem alguns inconvenientes. Você tem uma dor intensa por conta disso e as peles mais negras, mais morenas, você acaba não podendo fazer. Então, para você em Salvador ainda é pior, né, do que aqui em São Paulo. Você pega Fitzpatrick 5, 6, se você jogar energia muito alta do laser, você corre o risco de queimar. Então, O que eu, assim, só sem interrompendo um pouquinho, eu demorei um pouco até para entrar, para começar a fazer laser, principalmente pelo tipo de pele do baiano, né, que são as peles mais escuras. E durante muito tempo, quem começou a fazer começou a ter queimaduras, ficava mancha branca, ainda muita gente, né, certa restrição. Então, o que é que eu vejo hoje? Os novos equipamentos, eles são mais efetivos porque você tem menos complicação e também, assim, se domina melhor a tecnologia. Hoje a gente consegue ter um domínio melhor dessa tecnologia. Então, realmente, eu acredito que a gente tem uma evolução progressiva em relação ao laser, mas aqui, por exemplo, a gente tá bem longe do que aí vocês em São Paulo em relação a essa disseminação. Mas pode continuar assim, me conte assim, por que um caminho e não o outro, já que a gente tem, sei lá, 60, 70 anos que faz com agulhinha e tem bons resultados. Então, assim, enquanto isso, eu vou responder aqui. Os anticoagulantes, em relação ao Covid, eles estão documentados como melhora nos pacientes que complicam. Então, não é um tratamento específico do Covid, mas os pacientes em UTI, como foi dito, que existem alguns coágulos que formam no pulmão, nos pulmões, que dificultam a respiração, nesses casos, os anticoagulantes têm demonstrado melhora na evolução. Mas é o que a gente chama de coadjuvante, é algo que ajuda, mas não é algo que determina, né, grande descoberta de tratamento. Enquanto o Rodrigo está se ajeitando, eu vou continuar respondendo algumas perguntas aqui. Tenho varizes, incomoda muito e já está meio roxo, um pequeno lugar a perna. Santos Marisa, Marisa, aí tem que ver se não foi um vasinho que rompeu. É muito comum quem tem mancha roxa, manchas que aparecem, que surgem de repente. Surge uma manchinha, isso pode ser um vasinho que rompeu. A gente chama isso de fragilidade capilar. Pode ser em decorrência do uso de anticoncepcional, pode ser do próprio organismo da pessoa que essas varizes. Tem pele clara, fica manchas com tratamento a laser. Muito bem, Fábia. O que acontece? Bom, tratamento a laser, ele tem um ponto interessante. Qual é esse ponto? O equipamento e a energia que a gente utiliza para fazer esse tratamento.
Então, quanto mais escura é a pele, o Rodrigo estava explicando aqui agora, quanto mais escura a pele, maior energia que a gente precisa colocar. Então, eu vou fazer o tratamento de uma pele clara, eu boto energia pouca, porque o laser é uma luz, ela precisa atravessar a pele e chegar no vaso. Quanto mais escura a pele, mais energia para atravessar a pele eu coloco, então maior a chance de ter dano, de queimar essa pele. Mas os equipamentos novos a gente consegue com mais segurança. Pronto, Tecnologia, a beleza. gente falando da tecnologia. Exatamente. Então você estava falando sobre as vantagens do laser e por que fazer o laser e não fazer só a agulhinha e por que essa associação é tão benéfica. Acho que é muito interessante passar a minha experiência. Logo que eu comecei a trabalhar com vascular, eu tinha tratamento dos vasinhos das varizes. Tinham muitos pacientes que a gente não conseguiu, eu particularmente não consegui chegar no resultado que eu gostaria de ter, um resultado ideal. Tá ouvindo? Estou ouvindo, a imagem está travando um pouquinho, mas o áudio tá bom agora. Então tá. E aí na época eu ouvi falar de uma técnica nova que associava laser com glicose, que era feita na clínica MIAC, né, do professor Kazu. Fiquei super curioso, falei, vou lá conhecer. E o primeiro contato que eu tive, realmente, acho que foi todo mundo que tem o primeiro contato consegue ver, é evidente, né, o benefício que você traz da associação dessas duas técnicas. E aí, para mim, não tive dúvida que Ô Rodrigo, eu já vou adiantando a resposta da espuma, enquanto o Rodrigo se ajeita aí. Pronto, agora voltou a imagem, voltou tudo. Então pronto, beleza, vai lá. E, na verdade, o que o Clax faz, ele consegue trazer o benefício dos dois, do laser tem um benefício, a glicose tem um benefício, e diminuir os riscos, né? Então, em vez de você usar uma energia muito alta do laser, como você está associando com a glicose, você abaixa a energia do laser. Os aparelhos hoje são realmente muito melhores do que eram, né? Hoje a gente tem uma tecnologia de ponta, e você trazendo essa energia para baixo, você amplia o número dos pacientes que você pode tratar. Então, hoje, até 6, em alguns casos, com uma energia bem baixinha, você consegue. E você minimiza muito o risco de queimadura. Eu sigo a risca o protocolo do Kazu, então com energias bem baixas, e eu posso falar com todas as palavras que eu nunca tive um caso de queimadura na minha prática. Coisa que se eu usasse a energia que eu precisava sem a glicose, provavelmente eu teria tido até alguns casos hoje, né? E aí você usa a glicose, que o risco da glicose é virtualmente nulo, açúcar em alta concentração. Então você associa duas técnicas muito boas, mas que elas têm limitações quando são sozinhas, né? Porque você não consegue efeitos tão bons. E você consegue potencializar isso e trazer resultados maravilhosos. Então, hoje, para mim, o Clax, ele é uma técnica que eu tenho no meu consultório, eu faço na clínica do Casu, e para mim é a técnica que eu acho adequada para os casos. Óbvio, ela não é uma técnica para todos os casos, para todos os pacientes. A gente, como médico, tem que saber olhar o paciente, entender a doença, o grau da doença e escolher a melhor técnica para cada caso. E para alguns casos, a técnica realmente ela se aplica. A gente tem conseguido reduzir o número de cirurgias, ou seja, essas novas técnicas, ela tem reduzido os números de indicações cirúrgicas indo para o hospital, para DEI? Com certeza, né? Se você for pegar o CLACS, né, especificamente a associação das técnicas, você consegue tratar vias que só com a glicose não dava. Então, se você não, vamos supor que você não tivesse o CLACS hoje, né? O que eu faria com esses pacientes? Eu levaria para o centro cirúrgico, faria uma mini filobectomia, uma microcirurgia. Num segundo momento, eu começaria a técnica de escleroterapia só com a glicose. Quando eu trago isso para... Então, eu consigo, pelo menos 90% dos pacientes que antigamente eu precisava operar, eu faço com o CLACS, sem necessidade de levar ele para o hospital. Você faz tudo no consultório e com as vantagens disso tudo, né? Tô travando um pouquinho o som, Vivi. Assim, eu faço muito, eu uso polidocanal, então só para o pessoal entender. Escleroterapia é a secagem dos vasos. Então, a escleroterapia. A escleroterapia, só estou dando uma revisada aqui para o pessoal, Rodrigo. A escleroterapia, o seu som ainda está travando um pouquinho. A escleroterapia, a gente faz a aplicação, que a pessoa chama de aplicação, que são os vasinhos. Não está ouvindo?
Tá ouvindo ou não? Caiu o seu áudio. Então a gente faz então a gente faz a aplicação com agulha, a gente faz o laser, tá? E hoje o que se tem mostrado é que os resultados associando agulha e laser são superiores. Então a técnica que eu fui lá fazer esse curso lá, onde o Rodrigo é monitor, que chama CLACS. O CLACS é um tipo de tratamento de vasinhos, é uma metodologia, uma técnica em que a gente usa tanto a aplicação, mas só de glicose, só açúcar, só glicose, e a gente usa laser. Então, é o laser mais glicose resfriado. Então, a gente chama de criolaser. Crio, crioesclero. Então, por isso que é CLACS. Então, isso é uma técnica que ele está falando, que é uma técnica que tem ganhado adeptos no mundo todo. Né? Tem gente fazendo CLACS no mundo todo. E é bacana que foi uma técnica inventada por um brasileiro, é o Dr. Kazu, que é de São Paulo. E é bacana que isso tem tomado o mundo todo. Mas assim, a gente tem evoluído muito. Eu tenho conseguido reduzir muito as minhas indicações cirúrgicas no consultório. A gente faz esse tratamento com um tempo menor, porque com laser, diferentemente de fazer agulha, em que eu estou injetando uma quantidade muito grande de medicação, com laser, como eu não injeto nada, eu posso passar uma tarde inteira. Ele saiu, não. Ele posso passar uma tarde inteira fazendo laser. E sim, Lúcia, pele clara é o ideal do laser. Então a gente consegue fazer. A pessoa assim, eu que tenho pacientes que, como eu já falei, moram fora do país. Vem aqui, eu quero ir aí, quero fazer, passar uma tarde. A gente passa uma tarde fazendo, porque a quantidade de medicação que injeta é menor. Isso significa que eu consigo fazer mais em um tempo mais curto. Vazio não volta, tá? E não existe vazio voltar pior. Existem algumas complicações, existem possíveis que a gente chama de matching, que é quando você faz uma aplicação e no lugar nasce um monte de vazio. Isso é uma complicação, isso não é o comum, tá? E, Viviane, esclerolaser não tem mais tendência a ficar manchas, não. Isso depende muito do equipamento, isso depende muito da energia utilizada e, como eu falei antes, a gente vem numa curva crescente de aprendizado. A gente, como as pessoas que usam, tanto os equipamentos melhoraram, quanto a gente tem, a utilização deles, a gente tem adaptado para poder minimizar esses riscos. Então, realmente, assim, depende do tipo. O Rodrigo falou sobre o tipo de pele aqui há pouco, e ele usa um termo que é a pele, que é Fitzpatrick, é um tipo de pele. Então, a pele vai ter vários graus. O que importa é vocês entenderem que é pela cor. Quanto mais escura a pele, maior o risco. Significa que eu vou ter técnicas para minimizar. Agora, lembro que qualquer tratamento em pele tem risco. Tá? Não importa o que você vai injetar ou como é que você vai fazer. Existe um risco, a gente só tem que estar atento ao risco. E esse risco de mancha independe de ser com laser ou sem laser. Eu uso muito. Pode pedir para entrar de novo, Rodrigo. Eu uso muito polidocanol, né? Eu quero, se que o Rodrigo entrar, eu vou falar um pouquinho sobre a espuma. Eu uso muito polidocanol. Estou usando laser há algum tempo, alguns meses, e acho assim, o importante é que a gente tem várias opções. E quando eu vejo com o meu paciente, eu digo, ó, eu vou te dar 2 ou 3 opções e vou dizer o que é melhor de uma ou de outra. Mas é interessante a gente entender que as opções que nós temos hoje são opções que nos dão segurança, são opções que nos dão chamar Rodrigo aqui, não. São opções que não dão segurança e que dão facilidade, porque se antigamente a gente ia fazer um tratamento e levava 6 meses, 7 meses, 8 meses, a gente consegue em 2, 3 tardes fazer um tratamento completo de uma perna, de 2 pernas e assim por diante. Então a gente tem mais condições de tratar em menos tempo e com melhores resultados. Isso significa, e a gente falou no início para quem não ouviu, que não é só estética, você melhora cansaço, melhora peso, melhora o desconforto na perna. Então existe uma melhora geral. E é interessante que uma das primeiras lives, Rodrigo, tá na escuta agora? Tô agora Pronto. voltando. Pronto, a gente fez uma live, Rodrigo, acho que foi a segunda, quando começou esse projeto, foi sobre sexologia. Então nós recebemos aqui uma sexóloga, uma ginecologista sexóloga, e falamos sobre a questão da quarentena, toda essa questão vai estar envolvida com a parte sexual. E uma pessoa que está com dor não fica bem. Então, interessante assim, fora o aspecto de a mulher não se sentir bem com o corpo, existe, você tá com dor, tá com a perna cansada, passou o dia. Aí chega, realmente assim, tem mais motivos para você se cuidar do que apenas tirar aquele vaso, né? Então, aí, Rodrigo, eu queria falar um pouquinho, você faz espuma? Você acha que ainda existe espuma, espaço para espuma? Com certeza, né? Eu acho que a gente tem hoje um leque muito grande de opções. Tem riscos, todas as técnicas têm risco. Acho que você estava falando disso agora há pouco, né? Você está tratando com pele, então você tem risco.
Então, você pega a espuma, tem risco de mancha, 30%, né? Você vai ter risco de alguma reação alérgica, de choque anafilático, etc. Então, quando eu vejo os tratamentos, eu acho que nossa missão como médico, a gente tem que estar antenado, tem que saber o que tem de tratamento. Pelo menos conhecer os tratamentos e saber o risco e os benefícios desse tratamento. A partir do momento que você entende os riscos e você aceita correr esses riscos junto com o seu paciente, você está apto a fazer essa técnica. Então, quando eu vejo isso, poxa, tem risco de mancha? Tem. Tem risco de ter alguma reação alérgica, choque anafilático, outras complicações, trombose, embolia? Tem risco. Então, eu vou selecionar o paciente para usar essa técnica quando eu julgo que o risco desse procedimento ele é menor do que o benefício que eu vou ter com ele. Então, se eu não tiver uma outra arma, né, um outro tratamento que eu possa oferecer para o meu paciente que vai dar aquele resultado que a espuma vai dar, eu acho que vale a pena. Então, para alguns casos muito selecionados hoje em dia, eu ainda faço espuma. Por exemplo, um paciente que já fez algumas cirurgias, tem uma recidiva dentro do canal, umas recidivas super difíceis, que você não tem acesso cirúrgico, você não consegue passar uma fibra de laser, um catéter de radiofrequência, ou que você não consegue tirar com bisturi, que o Plax não vai chegar, que é só a escleroterapia com glicose. Então, quando você faz uma injeção de espuma para esse segmento, o risco ele é muito grande. Vale a pena correr o risco. Então, você tem que estar preparado para lidar com qualquer complicação, você tem que ter uma estrutura para isso, e aí sim você faz o tratamento. Então, para casos muito selecionados, eu ainda faço espuma. Eu faço muito, realmente, eu não sei se pelo perfil populacional, eu faço muito espuma semanalmente, trato safena, e realmente é uma coisa da minha rotina. Não estou ouvindo de novo? Espuma é uma coisa da minha rotina. Acredito que tem espaço, não? Acredito que a espuma realmente ainda beneficia muita gente, e sempre é o que você colocou. A gente precisa sempre ponderar riscos e benefícios e oferecer sempre opções para a pessoa. Então, você tem um problema de, olha, eu tenho isso, isso e isso. E eu sempre costumo fazer assim, ó, eu tenho 3 opções, eu tenho 2 opções, e eu vou te oferecer aqui essas opções. Cada uma, você vai chegar a um certo objetivo e com certos riscos. E a pessoa decide, a gente decide conjuntamente. Ficou famosa a espuma porque as pessoas televisão e tudo, mas às vezes eu tenho dificuldade. Se estiver ouvindo, você dá um alô, assim, porque às vezes aparece mais. Às vezes eu tenho dificuldade até de convencer a não fazer espuma, porque a pessoa chega no consultório e fala, eu vim para fazer espuma porque eu vi na Ana Maria Braga, não sei aonde. E desde que você não tenha um fator de risco maior. Então é importante. Mas me fala, você está atendendo telemedicina? Então, sim, comecei, eu acho que é inevitável, né? Você pega hoje pessoa em isolamento, restringe o consultório para casos muito selecionados, pacientes que fazem questão de vir. E quando eu marco, assim, um espaçamento muito grande, tenho marcado pelo menos 2 horas entre um paciente e outro, para dar tempo da gente atender com calma, com todo o cuidado que a gente sempre tem nos atendimentos. Acabou o atendimento, a gente faz uma limpeza extrema na clínica, todas as meninas estão bem treinadas para isso. E a maioria dos pacientes eu oriento telemedicina. Para a nossa especialidade, a gente tem uma limitação muito grande para a telemedicina, que é o fato de que cirurgia vascular, primeiro que tem muito procedimento, e segundo que para fazer um diagnóstico correto é muito comum a gente precisar colocar a mão no paciente, né? Sentir a temperatura da perna, palpar um pulso, ver, olhar, às vezes com algum detalhe muito específico, uma área ou outra do paciente, ver em pé, ver deitado. Então, assim, o exame físico vascular ele é muito importante. Então, o que eu tenho orientado para os meus pacientes de telemedicina? Antes de começar, falar, vamos fazer teleatendimento. Se em algum momento da consulta eu ver que dali para frente eu não consiga te ajudar, não consigo fechar um diagnóstico, eu não consigo te ajudar o que eu precisava te ajudar, não valeu. A gente para o teleatendimento e aí num segundo momento você vem aqui na clínica ou espera passar se não for urgente, né? E a gente examina aqui no consultório ou se for um caso urgente vai para o pronto-socorro. Eu tive um paciente específico que eu fiz um atendimento por teleatendimento, chegou no meio e eu falei, olha, não dá, fazer uma doença arterial, e eu fiquei na dúvida se era uma doença aguda. Transmissão aguda. Eu falei, olha, vai para o hospital, eu sei que você não quer ir para o pronto-socorro, mas para tudo, pega essas coisas e vai para o hospital agora. Porque não, eu acho que você tem um risco de ter uma embolia, uma obstrução arterial aguda.
Então, tem as limitações, e se a gente conseguir traçar, né, até onde isso pode ser feito, dá para fazer. Então, eu tenho atendido um pouco ainda, mas tenho feito, mas sempre com essas ressalvas para meus pacientes. É, Você tem eu, feito? eu, semana que vem a gente vai começar lá na clínica, a gente vai começar o serviço de telemedicina, e assim, todo mundo que está escutando aí para entender, eu acredito muito que a telemedicina veio para ficar, vai ajudar bastante, e tem alguns cuidados. Eu tava, numa dessas lives, eu estava conversando com a ginecologista que eu comentei falando sobre sexo, e eu falando que muitas pacientes mandam foto dos vasinhos pra gente. Dá pra gente ter uma noção com foto de vasinho? Até dá. Você fazendo um vídeo, não é a avaliação completa. Você vai mandar. Então, tem situações que você diz, ó, vá no consultório. E ela me falou, né, Gilmar? Aí eu falei, com você não deve acontecer isso, né? Ginecologista. Ela falou, não, mas elas mandam a foto também. De calma, não é por aí. Telemedicina não dá para fazer desse nível. Não dá para fazer um preventivo. Como a gente também não vai fazer uma avaliação de um tratamento de vaso, de varizes. Mas você pode, pelo menos, ter uma ideia de comparar um de varizes. Então, acho que a telemedicina começa em um ponto em que você dá ao paciente a possibilidade dele não se deslocar até o consultório, e você diz para ele, pô, beleza, vá no consultório. Ou então, ó, não precisa que você vá lá. Então você tem trombose, dá para fazer. Então quem tem trombose, acompanhamento de trombose, faz por telemedicina. Então, acompanhamento, erisipela, então tem muita situação. Pois é, Eliane, manda as fotos sim. Tá? Mas, enfim, a gente faz não uma triagem, mas dá para selecionar. Eu acho que a telemedicina veio para ficar. Semana que vem a gente vai fazer uma live aqui só sobre telemedicina, explicando para todo mundo o que é, como é, quais são os cuidados, como deve ser feito. A gente vai ter 2 convidados especiais só falando sobre telemedicina, uma pessoa da área. Então, acho que a telemedicina é fundamental e vai nos ajudar bastante. Só precisa ficar atento a alguns detalhes, né? Tanto nós como clientes, como nós como prestadores, como médicos, a gente precisa ficar atento a alguns detalhes para que tenha segurança. Então, quem manda foto, tem que ter cuidado, né? A foto está viajando pela internet. A gente sabe que uma vez postada, não dá para despostar mais nunca. Então, o que botou, vocês que gostam de mandar foto, cuidado. E foto de qualquer tipo. Então, lembrar que a internet é um mundo que aqui não tem nenhuma artista de Hollywood, mas pode cair nas mãos erradas. Então, a internet tem que ter toda a segurança para você enviar coisas pessoais. Sempre. Eu queria, assim, estamos chegando já na linha final, daqui a pouco o Instagram derruba. Eu queria que você desse dicas de cuidados circulatórios durante a quarentena. Como é que as pessoas podem se cuidar? Como é que as pessoas podem fazer esses dias para minimizar dor? Tem muita gente aí com dor, tem muita gente aí com desconforto. A panturrilha, ou a batata da perna, é o músculo, é o coração que bombeia o sangue. Então, quem está esses dias, tá com dor, nunca senti. Por quê? Porque está com menos atividade. Então, primeiro ponto, fazer algum tipo de atividade. Ah, não posso ir para a rua. Ah, não posso porque não estou podendo fazer atividade física. Faz em casa, aquele movimento do pé de dobrar, não posso levantar a perna, que a maioria já sabe que eu estou fazendo minha live de paletó e short, então não dá para levantar, mas faz aquele movimento com o pé, que a gente chama de dorsiflexão. Então, Rodrigo, faltam 6 minutos, dá algumas dicas para o pessoal aí de cuidado circulatório. Então, acho que até aproveitando o gancho da telemedicina, né, eu tenho orientado os pacientes que eu atendo alguns exercícios muito simples em casa. Eu acho que a gente tem, de alguma forma, movimentar a panturrilha. Isso é importante. Então, fazer aquele exercício, né, de colocar o pé para cima e o pé para baixo, que é a dorsiflexão plantar. Dá para fazer isso sentado ou em pé. Isso faz movimento, isso é importante durante o dia. Isso vai manter circulante e fortalecer a panturrilha, não deixar ela perder essa força. Em algum momento do dia, se você tiver a condição ou tiver com muito desconforto na perna, colocar a perna Levar a perna, né? Colocar a perna para cima. Panturrilha, pessoal, lembrando para quem não associou, batata da perna. Colocar a perna para cima. Pronto, pode continuar. Quando trava, eu vou. Que a gente começou a conversar lá no começo. Isso, né? É uma coisa muito importante. Eu sou fã de meia elástica, eu acho que ela super ajuda. Grande abraço, muito, muito obrigado. Eu acho que ela super ajuda, previne complicações, sintomas. Então, se for ficar o dia inteiro parado com a perna para baixo, coloca uma meia, você vai estar em casa, ninguém vai nem ver. Porque tem gente que reclama. Você vai estar em casa, então você vai ter todos os benefícios e não vai ter o problema aqui, que às vezes incomoda a pessoa. Então, pessoal, travou, então, assim, resumo. Fortalecimento da panturrilha, acho que ficou sem áudio. Então, fazer todo o movimento de panturrilha, fazer a panturrilha trabalhar, mexer o pé, tá?
Você pode fazer isso em casa. Perguntaram sobre agachamento. Agachamento. Tudo que você fizer a panturrilha trabalhar, tudo que você fizer a panturrilha se movimentar. Se quiser falar, tiver áudio, pode falar, Rodrigo. Se tiver nada, se você mexer com a perna, trabalhou a panturrilha, vai melhorar a circulação. Agachamento, sim, agachamento é bom. Qualquer atividade que você faça com que essa panturrilha bombeie o sangue. Lembrando que você tem uma coisa que são os sintomas, ou seja, dor, cansaço, peso. Tudo isso que a gente está falando vai melhorar os sintomas. Vazio, não. Então, anticoncepcional aumenta, o resto não. Pode fazer sua atividade em casa. Vá lá no YouTube, veja lá uma aula para fazer qualquer atividade física, abaixe, suba, desça, dance na sua live, que é o que a gente pode estar fazendo de movimento aqui. Então, isso é importante, manter o movimento. Está sentado trabalhando, mexer o pé. Então, viagens, agora a gente não está fazendo, mas assim, imobilizações significa... Pode falar, Rodrigo. Não, pode continuar. Estava te ouvindo, vocês não estavam me ouvindo. Não, foi mal. Então, o que acontece? Então, é importante que a gente esteja sempre movimentando. Então, a dica que ele deu foi meia elástica. Então, quem não usa, gente, vamos usar. A sua meia é ruim, é desconfortável. Pega uma meia com efeito térmico, pega uma meia mais fininha, né? Aí, assim, não dá pra gente entrar nessa questão da meia de médio, de alta, ou de baixa, de suave, enfim, não dá pra gente entrar nessa questão agora. Mas, assim, usa a meia que você tem em casa. Não aguenta nenhuma, pelo menos a meia que a gente chama de suave. Agora, é importante usar uma meia. E isso é importante que a pessoa esteja sempre movimentando. Faltam 2 minutos, Rodrigo. Sua mensagem final, já agradecendo imensamente. Eu sei que essa agonia de internet deixa a gente chateado. Bom, pessoal, aproveitando, já me despedindo, enquanto o Rodrigo fala, se ele puder falar, eu deixo ele falar quando ele tiver áudio. Pode falar, tem áudio já? 45, então, gente, um abraço, Rodrigo, obrigado pela presença. A internet não colaborou, obrigado a todos por estar aqui presente. Semana que vem vamos falar sobre telemedicina, a gente vai ter a doutora no primeiro tempo, no segundo tempo a gente vai ter um especialista em tecnologia para explicar para vocês por que é importante não fazer com qualquer WhatsApp, por que é importante ter uma ferramenta específica para fazer telemedicina, como é que vocês podem fazer isso com segurança e qual a importância de fazer isso. Fiquem ligados, um grande abraço, estamos terminando mais um GT Live, beijo para todos, gente.